Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Esse texto eu já falei algumas vezes para vocês, que aqui Pedro tenta impedir Jesus de seguir para Jerusalém, o caminho que ele estava seguindo. E a conexão desse texto, os versículos anteriores e esses próximos versículos que você vê aí, que aquele que quer ser meu discípulo, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você vê que Jesus vem exemplificando um caminho. Primeiro ele começa lá atrás, dizendo para que tenham cautela com relação ao fermento dos fariseus, os fermentos dos saduceus. Num outro texto do Evangelho diz assim, também o fermento do Herodes. Vocês sabem que o fermento dos fariseus é o fermento da hipocrisia. Vocês sabem que o fermento dos saduceus é aquele sincretismo sem paixão, sem alma, praticamente morto. Eles eram um ceticismo religioso apenas. E o fermento de Herodes seria o desejo do poder, o desejo de domínio. Quando Jesus começa esse caminho, ele alerta em relação a isso. Depois ele começa a caminhar na direção da Cesareia de Filipe, que era um lugar pagão, e ele pergunta ali, você vê aí nos versículos para trás, o que vocês pensam que eu sou? E ele, Pedro, se levanta, né, e diz: tu és o Cristo. E aí tem toda aquela questão da revelação, e o que fica em evidência é que primeiro Pedro, que teve aquela revelação de Deus, e que ninguém pode dizer que Jesus é Cristo se não tiver essa revelação. Aqui Pedro fala ao contrário. Aqui Pedro, apesar de ter a revelação de que Jesus era o Cristo, ele realmente não conhecia o caminho de Cristo. Nós precisamos conhecer o caminho que nós estamos andando. Você precisa conhecer o caminho de Cristo. Pedro aqui demonstra que não conhecia, porque a Escritura diz que nenhum profeta morre fora de Jerusalém. O caminho de Jesus era um caminho para Jerusalém. E o que aconteceu em Jerusalém? Jesus foi para Jerusalém, foi crucificado primeiro, foi morto e ressuscitou em Jerusalém. Então o caminho da glória de Deus, o caminho da ressurreição, o caminho de alguém que quer seguir o Evangelho é um caminho em direção à cruz. É um caminho em direção ao Evangelho. Você vê a sequência que ele exorta o discípulo a tomar a sua cruz e seguir, negando-se a si mesmo. Agora Pedro aqui, nesse texto, ele não teve essa percepção. O mesmo Pedro que teve por revelação de que Jesus é o Cristo, que é o início do caminho. Você conhecer que Jesus é o Cristo. Se Jesus é o Cristo, caminha com Ele. Se Jesus é o Cristo, anda em direção à cruz com Ele, negando-se a si mesmo cada dia e seguindo. Tomando a sua cruz e seguindo. Então isso é o que nos desperta aqui. E aqui Pedro, nesse texto que eu li, Pedro começa a reprovar a Jesus. Pedro começa reprovando a Jesus,
Não, Senhor, tem pena de ti, de modo algum isso te acontecerá. No mesmo caminho ele descobriu que Jesus era o Cristo, mas não tinha a noção exata da missão de Cristo. A missão de Cristo é a nossa missão. Nós temos que ter essa percepção. Eu fiz esse apanhado aqui, essa abordagem aqui nesse capítulo 16, para nós ir lá agora para João, no capítulo 13. É um episódio que também envolve Pedro. No dia da última ceia, depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, que falou quem é que ia trair ele, revelou a Judas que ia trair, falou sobre o novo mandamento. O novo mandamento é que vos ameis uns aos outros, né? Assim como eu vos amei, também vocês se amem uns aos outros, e nisto, em se amando uns aos outros, vocês conhecerão que sois filhos de Deus, e nisso vocês conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Só é discípulo de Jesus quem tem amor um pelo outro. Deus escolheu ser amado no outro. Aí João, mais à frente lá, ele diz: ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu Deus. E ninguém pode dizer que ama a Deus ou que conhece a Deus se não amar o seu próximo. Então nós não temos como escapar disso. É um jogo de palavras. E as palavras se encaixam. Você vê que o caminho do Evangelho passa pelos relacionamentos humanos aqui, nesse plano existencial. Não passa por outro. E que Jesus, o Espírito de Jesus, o Espírito do Evangelho é esse. E que o Espírito do Evangelho, ele não foge desse tema de relacionamento e amor uns pelos outros. De você se entregar pelo próximo. Agora esse episódio aqui de Pedro, aqui no capítulo 13, versículo 36, você já sabe que Pedro deu aquela surtada lá atrás, né? O primeiro surto de Pedro é não deixar Jesus ir para a cruz. Mais adiante você vê que ele surtou lá no monte, para fazer uma casa para Elias, para Moisés e para Jesus lá no Monte da Transfiguração. Porque foi um surto, porque ele quis colocar aquela glória num lugar. E a glória ela não existe num lugar específico. A glória ela está dentro de nós. Por isso que veio a voz e disse: esse é meu filho amado, a ele ouvi. É com ele que você tem que caminhar, é com ele que você tem que andar, é ele que você tem que estar ouvindo. Você vê que tudo que eu estou falando, essas percepções assim do andar em Deus, o andar em Deus não é algo místico, é algo prático. E nós usávamos de misticismo, emocionalismo, coisas até que não são de fato originadas no Espírito de Deus, mas são coisas apenas emocionais. Mas a vida em Deus, a vida no Evangelho, a vida nesse caminho, andando em Cristo, andando nele, perseverando nele, imitando o Senhor, é uma vida prática. Agora Pedro lá atrás, ele impediu o caminho. Não tem como você andar no caminho de Cristo sem cruz. Não dá para remover a cruz do Evangelho, porque sem cruz não é Evangelho. Porque a cruz é que nos salva. A cruz é que nos salva. O que Jesus fez é o que nos salva. E agora ele começou a orientar eles: eu vou para Jerusalém, eu vou para Jerusalém, eu vou ser açoitado, eu vou sofrer muitas coisas na mão dos anciãos e dos sacerdotes. E aí Pedro não entendeu. O problema às vezes nosso, estou falando de nós agora, é nós no caminho ter a revelação de quem é Jesus, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo se não for pelo Espírito de Deus. Não disse Paulo? É no caminho nós surtar e não querer passar pela cruz.
não querer passar aqui, como ele disse, pelo negar a si mesmo, pelo tomar a sua cruz, pelo seguir. E aí, no mesmo instante que Pedro teve a revelação, surtou e teve um arredo a Satanás, porque você não sabe o que é de Deus e o que é dos homens. João 13:36. Perguntou-lhe Simão Pedro, lá naquela ceia, né? Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mais tarde, porém, você me seguirá. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. Ó, Pedro surtou de novo. Porque isso que Pedro está dizendo é uma inversão em relação ao que Jesus veio fazer. Ninguém de nós pode dar a vida por Jesus. Ninguém de nós pode dar a vida por Jesus. Porque foi Jesus que veio morrer e entregar a sua vida por nós. Jesus freou o ímpeto de Pedro. Por ti darei a minha vida. Quem de nós aqui pode dar a vida? Quantas vezes nós já exclamamos: eu quero morrer pelo Evangelho? Nós não precisamos fazer isso. Jesus já morreu. Jesus é o próprio Evangelho. A palavra Evangelho significa boa nova. Qual é a boa nova? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, não lançando sobre eles os seus pecados, mas os redimindo, os justificando dos seus pecados, por seu sangue, por sua graça, por sua misericórdia. Por ti darei a minha vida. Pedro, você não sabe o que fala. Pedro não sabia o que falava lá quando disse: não vai para Jerusalém, não morra. Porque Jesus veio morrer também por Pedro. Jesus veio morrer por cada um de nós. Aqui ele já levou uma pancada. Respondeu Jesus: darás a sua vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. E aqui Jesus começa a confortar o coração deles. Não fique perturbado, não fique alvoroçado, Pedro. Você não precisa dar a sua vida por mim. É eu que vou dar a minha vida para você. Eu que vou dar a minha vida para você. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, eu não sei o caminho para onde vais. Então, como saber o caminho? Por isso que no caminho você não pode ter dúvida. Pedro lá atrás deu aquela falta de percepção de Pedro, dizendo: não vai para Jerusalém de modo nenhum. Queridos, o caminho você precisa saber. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade
Eu sou a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há quem possa dar a vida pelo Senhor. Mas o Senhor deu a vida por todos nós. Ele se tornou o caminho que eu devo andar. É andar com Jesus. É andar no feito, andar no que está pronto. Fazer o que Ele fez. De maneira prática, de maneira simples, de maneira direta. Amando como Jesus amou. Perdoando como Jesus perdoou. Fazendo tudo que Jesus fez na sua existência aqui nessa terra. Para isso que nós estamos aqui. Nós não podemos ter dúvida. Nós temos revelação de que Ele é o Cristo? Temos. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. Mas não podemos ter dúvida de que nós vamos ter que passar por uma cruz. Não a cruz de Jesus, mas a sua própria cruz. A cruz de Jesus foi a cruz que nos salvou. A cruz de Jesus que nos proporciona a salvação. Que Ele entregou a sua vida por nós. Mas o negar a mim mesmo é a minha própria cruz. A cruz que eu tenho que carregar e andar todos os dias. Negando, tomando e seguindo. E aí a gente tem que fazer essa reflexão. Amém? Glória a Jesus.